E aí, pessoas, bom dia! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Para quem não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, sou o novo professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais e estou aqui acompanhado, claro, com toda certeza, de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é nosso amigo Revoredo. Diga aí, meu amigo. Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom dia, Heleno, bom dia a vocês aí. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Dizer que Heleno aí que tá assumindo aí essa aula de hoje massa, fica aí que tem muita coisa massa, viu? Heleno, jogador, mata no peito, faz esse gol. É no peito. Assim. É! Eu não podia deixar de agradecer também a Plínio, que está aqui, fazendo essa interpretação, né? Fazendo essa aula ser mais acessível para todos vocês, através das Libras. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da ginástica, que a gente começou na semana passada, né? Revoredo falou para vocês um pouco da história, como é que surgiu a ginástica. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa história e vai aprofundar um pouco mais ela hoje, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida da aula passada, lembra que depois desse ao vivo, a aula vai lá para o YouTube e aí podem ir lá nos comentários e mandar todas as dúvidas e sugestões para a gente, que a gente traz aqui para vocês. E hoje a gente vai falar especificamente de ginástica de condicionamento físico. Mas para isso, vocês já viram o que é ginástica, né? Como é que ela surgiu, e hoje a gente vai falar também um pouco sobre o que é condicionamento físico. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês sobre ginástica de condicionamento físico, mas que danada é condicionamento físico, né? E aí, o que é o condicionamento físico? Vamos lá. Por definição, o condicionamento físico é o estado físico de saúde e a capacidade do corpo para realizar atividades diárias ou esportivas. Quando a gente fala de condicionamento, na palavra, né, de uma forma geral, a gente precisa pensar o que é condicionamento. Condicionar. Eu estou condicionando algo. Nesse caso, o corpo. Condicionar está ligado a deixar o corpo, no caso, né? Deixar algo, no nosso caso, o corpo, preparado e habituado a realizar alguns movimentos, algumas práticas. E aí pode ser tanto para a questão de atividades diárias ou atividades especificamente esportivas, né? Atividades físicas. Por exemplo, para atividades diárias, né? Eu vou lavar os pratos, varrer a casa, passar pano, vou caminhar. Tudo isso são condicionamentos que a gente tem diariamente, coisas que a gente faz diariamente. Talvez você não faça, mas pergunta à sua mãe que ela tenho certeza que ela vai lhe dizer. A gente chega lá para lavar os pratos, não precisa nem estar pensando aqui qual é o movimento que eu vou fazer para lavar esse prato. Não. A gente chega lá, já começa a lavar, já vai separando, já está condicionado a isso, certo? Para a atividade física, a mesma coisa. A partir do momento que a gente vai praticando, o corpo vai acostumando, né? Tem um momento que a gente pensa como é que a gente executa, como é que a gente faz certas coisas. Mas, por exemplo, para andar, eu não preciso pensar, primeiro eu vou com a perna direita, depois com a esquerda, depois com a direita. O nosso corpo já está condicionado. Porque quando a gente era pequeno, a gente foi aprendendo a andar e aprendeu, hoje em dia não precisa mais estar pensando, processando tudo isso. E aí, mas o que é essa resistência, né? Como é que eu vou falar dessa resistência? Para falar da resistência física, eu preciso entender como é que funciona o meu corpo. Então, por exemplo, eu dividi em 3 partes, né, do corpo que funcionam, que ajudam para esse condicionamento. Então, começando pelo funcionamento músculo-esquelético. Que danado é músculo esquelético? A gente fala de músculo e de esqueleto. O esqueleto é a nossa parte óssea e a musculatura é isso que vocês conseguem. No osso a gente não consegue tocar tanto, só em algumas partes. Já no músculo a gente consegue tocar em várias partes do corpo. E aí, falando sobre essa divisão do corpo, né, como é que esse corpo é dividido, como é que ele é formado, tem a parte do esqueleto, como eu já falei, que são os ossos, as articulações, que são
as partes do corpo que nos possibilita fazer movimentos. A gente vai chegar lá. E a musculatura. Ó, o esqueletinho aí dançando, fazendo os movimentos. O sistema esquelético é responsável por dar formato ao nosso corpo e proteger os órgãos internos. Um adulto possui cerca de 206 ossos. Tá, vamos por parte, para não misturar tudo. Primeiro, ele é responsável por dar formato. Então, esse formato que a gente vê, formato da cabeça, formato do cotovelo, né? Todas essas dobraduras que a gente tem assim, são dadas e formadas por esses ossos, né? Pela junção desses ossos. E o que junta a gente vai chegar lá daqui a pouco. E essa proteção que tem, por exemplo, se vocês tocarem aí, aqui ó, nas costelas. Então toca aí que você vai sentir, se você nunca parou para pensar nisso, toca aí que você vai sentir as costelas. Elas ficam aqui como uma camada protetora dos nossos órgãos internos, né? Tem o coração, o pulmão, tudo por aqui. E a cabeça a mesma coisa. Aqui ó, a gente toca, sente o osso bem firme, né? Que está protegendo também o nosso cérebro e etc. Tá? Por que cerca de 206 ossos? A gente não tem como saber exatamente quanto tem, né? A gente tem uma média. E, por exemplo, quando é um bebezinho, se você pegar no bebezinho assim e tocar, você percebe que o osso não está totalmente formado. Então, às vezes, tem 2 ossos que se formam um, né? Quando ele vai crescendo, às vezes são 2 ossos. E aí, quando ele cresce, vai amadurecendo, o corpo vai tomando um novo formato e aí esses 2 ossos se tornam um só. Falamos de osso e agora o que é que liga o osso? Né? O que é que faz com que realmente esse formato do corpo exista? Né? Tem as articulações que estão aí para unir e dar esse formato. Como vocês estão vendo na imagem, tem essa bolsinha aí que a gente chama de bolsa sinovial, que tem um líquido aí dentro, que faz com que esses ossos não entrem em atrito, que eles não se batam. Imagina, se não tivesse saído um osso batendo no outro. A dor que não ia ser. Então, esse sistema articular é formado por essa bolsa que tem, né? Para não ter esse atrito e aí facilitar para ter esse movimento. Então, por exemplo, quando vocês vão estralar os dedos assim, ó. Tem aquela mania de estralar o dedo, né não? Não é não, Revoredo? Fazer aquele trek. Já estralei o meu, ó, de hoje. Tá vendo? E aí você escuta uma zoadinha, porque essa zoadinha é como se estivesse estourando essas bolsinhas. Por isso que faz esse barulhinho aí que vocês escutam. Então, ó, o sistema articular, né, a definição, é responsável por unir 2 ou mais ossos, né? As articulações podem ter mobilidade ampliada ou reduzida. Então, por exemplo, com o meu joelho, eu só consigo ir para frente, ó, e voltar, né? Eu tenho reduzido, eu não consigo, por exemplo, fazer com que o meu joelho ele vá para o lado. Se ele for para o lado, eu vou ter uma lesão. Eu já não posso, porque meu joelho já não é muito bom. Mas, por exemplo, deixa eu pegar daqui do ombro, que é melhor. No ombro, a gente consegue ir para frente, eu consigo fazer para trás, eu consigo ir para o lado, eu consigo fazer uma rotação. Então, eu tenho amplos movimentos que eu posso fazer com uma só articulação. Já não posso fazer no joelho. Com o quadril, eu posso ir com o quadril para um lado, para o outro, fazer um círculo, ir para frente, para trás, mesma coisa. Tá? Então, existem algumas. O dedo também, ó, que eu consigo ir com ele para frente e para o lado. Então, existe essa diferenciação nos tipos de articulação. O sistema muscular, né? E aí, o que é? A gente sabe que são os músculos, mas para que eles servem? São eles que dão os movimentos que a gente faz. Então, não é que o músculo exatamente ele pensa, mas a gente pensa, né? O cérebro manda lá as informações e chega no nosso músculo e a gente executa os movimentos. Então, por exemplo, se você está muito nervoso, muito ansioso, meu Deus, eu tenho uma prova daqui a pouco, eu tenho alguma coisa para fazer, você fica muito nervoso, já começa a tremer, ó, né? Dá logo aquela tremedeira, você fica nervoso. É justamente por isso, porque o seu sistema nervoso, né, lá o seu cérebro está captando que você está tenso e aí a musculatura começa a tremer. Ou então, por exemplo, frio, como está um pouquinho hoje, né? A gente está com frio, o corpo entende que a gente está com frio e aí a gente começa automaticamente a se bater e a gente não fica pensando assim, poxa, eu vou tremer agora. Tem os movimentos voluntários que a gente faz
de contrair o músculo, né? Acho que vocês devem ter visto alguns vídeos aí pela internet que as pessoas conseguem movimentar um determinado músculo conscientemente, né? Também acontece. E aí, mais uma coisa que faz parte de resistência, né, desse condicionamento, é a nossa resistência cardiovascular. O que é cardiovascular, em nome de Jesus? Cardio, né, tá ligado à parte do nosso coração, né, a nossa parte cardíaca, e vascular está ligado à vascularização, que nada mais é do que o sangue que percorre lá pelo seu corpo o tempo inteiro. Ele está sendo vascularizado. Então, essa junção aí de nome, já vão aprendendo, que vocês vão escutar muito isso por aí, tá ligado a essas duas ações, tá? E aí, a resistência cardiovascular nada mais é do que a habilidade que o coração, os pulmões e os vasos sanguíneos têm de entregar e usar o oxigênio. Ou seja, quando a gente vai respirando, vai consumindo oxigênio, ele vai entrando no corpo e ele precisa circular para que as coisas funcionem, né? Nossos órgãos funcionem. Então, essa resistência cardiovascular, ela é treinada, ó, tenho aí o meu bonequinho me representando na esteira. Então, quando eu faço um exercício que é chamado de aeróbico, por exemplo, que exige muita respiração ali durante aquela execução, então eu estou treinando a minha resistência cardiovascular com treinamento aeróbico. Por exemplo, quando você está passando um ônibus, tá vindo um ônibus lá, tu tá chegando na parada ainda, tu dá aquela carreira, corre, chega lá, já tá sem ar. Por quê? Tá usando essa parte do corpo, né, que é a parte cardiovascular, e sua resistência tá o quê? Tá fraca. Porque você não tá treinando, tá aí sentado jogando videogame sem pensar em fazer nenhuma atividade física. Aí quando vai correr atrás do ônibus, dá nisso. Revoredo não sofre disso, porque Revoredo anda de bike. Ele é uma pessoa, ele é um ciclista, inclusive ele hoje vai dar uma aula falando aí sobre resistência e sobre ciclismo pra galera do sétimo ano, não, Revoredo? Exatamente, né? A gente tem essas questões aí. A bicicleta, ela é completa, né, Heleno? Ela é completa e com relação à resistência muscular, a gente tem o próprio fato de você ir para o trabalho de bike, ir para o trabalho de bicicleta, ir para o trabalho com transportes alternativos, né? Isso aí também ajuda muito. Como, por exemplo, ir andando para o trabalho. Se seu pai, se sua mãe trabalha próximo do trabalho, incentive ela a ir andando. Se você mora perto da sua escola, vá andando, que isso já ajuda também, né, Heleno? Com certeza. Diariamente, isso já dá uma... você já vê um resultado com o tempo, né? É claro que, dependendo da quantidade, do tempo que você fizer, você pode estar mais ou menos condicionado, né? Exatamente. Tem gente que vai na padaria, que é na esquina, de carro. Então, por exemplo, a padaria é na esquina, vai andando, né? Fazendo uma atividade, fazendo um movimento, para poder também não ficar sofrendo. Aí depois vai de carro. Aí quando chega, se não tiver elevador, vai subir as escadas, chega lá em cima assim, morrendo. Exatamente. Justamente porque não tem. E aí, se for essas atividades esporádicas, assim, né? É atividade física, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Você vai falar lá na frente ou já desenrola por aqui? Vamos desenrolar por aqui logo? Então, porque tem essa questão, justamente isso, né? Essa questão da atividade física e do exercício físico. Qual a diferença dos dois, né? Atividade física é quando você não tem um exercício sistematizado, né, com tempo, com tudo bem estruturado, né, bem organizado. O exercício físico é justamente quando você tem tudo isso, né, tipo, sair de casa para ir na padaria é uma atividade física, né, porque é uma atividade que vai lhe tirar do repouso. Por exemplo, tu tá aí no sofá assistindo na cadeira, cheio de sono, aí tua mãe diz: levanta, vai comprar o pão. Aí lá vai tu, sair do teu repouso, né? Dia chuvoso, vai, compra o pão, volta. Atividade física. Agora, se isso é sistematizado, né? Se você vai para academia, se você faz um esporte, é exercício físico. Perfeito. Que, por exemplo, se você vai na cidade, né? Tá aqui na Conta da Boa Vista, andando, procurando coisa, vou fazer compra, vou fazer não sei o quê, vou olhar, vou só andar.
você está fazendo atividade física, mas, por exemplo, se eu programo, poxa, eu vou ali num parque, vou dar 5 voltas correndo, depois vou dar 2 voltas andando, então eu estou sistematizando e aí estou praticando um exercício. Mas se você está ali só caminhando aleatoriamente, é uma atividade, certo? É muito importante lembrar disso. E agora a gente vai falar sobre a resistência muscular, né? E flexibilidade, que são coisas que estão muito ligadas à ginástica, né? São capacidades que estão muito ligadas à ginástica. Então, por exemplo, a resistência muscular, ela está ligada a quanto você consegue executar movimentos, né, ali e fazer com que o seu músculo tenha essa força, digamos assim, para segurar aquele determinado movimento ou aquele determinado peso que você está segurando. Então, por exemplo, um exemplo é o exercício de força que a gente tem, o clássico, que é a musculação. Então, eu estou treinando ali, fazendo movimentos repetitivos, né, fazendo o músculo se contrair e ele se acostumar a pegar um determinado peso e ter mais resistência para aguentar. Então, por exemplo, você vai fazer uma prancha, fica lá assim, ó, tremendo. Você está fazendo um movimento para treinar aquela resistência e a musculatura ela conseguir suportar aquele peso. Um determinado esforço, né? A flexibilidade é a capacidade da amplitude dos movimentos, ou seja, faz com que aquilo que a gente falou lá das articulações anteriormente, né? Que eu tenho aquela mobilidade, esse treinamento específico de flexibilidade, que a gente tem flexibilidade e mobilidade, né? A gente consegue fazer com que o músculo ele não esteja tão rígido e ele consiga ter uma amplitude maior através também das articulações. Então, é um treinamento aí que a gente faz em união, né? O músculo com a articulação. Vamos embora. Que aí, a gente agora entra numa parte mais específica, né? Que é a resistência muscular e flexibilidade na ginástica artística. Então, por exemplo, a gente falou sobre a ginástica, né? Na aula passada. E agora a gente vai falar sobre uma modalidade mais específica, que é a ginástica artística. Que ela é caracterizada pela combinação de 3 elementos, né? E aí a gente vai ver que tem a força, né? E aí vocês podem observar no canto do vídeo que tem uma ginasta fazendo aí os saltos, né? A gente tem a força, a leveza, porque não adianta também eu só usar força em relação à ginástica e não ter leveza. Imaginem, se ela estivesse fazendo todos esses movimentos aqui de forma brusca, né? De forma brusca. Ia ser um salto, ia cair, ia poder se lesionar. Então tem que ter uma leveza para poder, na hora que você vai aterrissar o salto, você ter mais conforto e não causar uma lesão aí. Aquela imagenzinha lá do joelho que vocês viram. Imagina caindo com tudo assim, ó. Aí machuca. E a perfeição, que é uma característica específica da ginástica. Então, eles são avaliados através da junção das técnicas que sejam executadas de forma mais perfeita possível. Então, essas 3 combinações aí fazem a ginástica artística. E aí, voltando um pouquinho, falando um pouco agora sobre a história da ginástica artística, ela também é conhecida como ginástica olímpica, né? Talvez vocês já tenham escutado assim, não, ginástica olímpica. Não está errado, ela também é conhecida assim, e já teve outros nomes, né? Ela já foi chamada de ginástica desportiva ou ginástica de aparelhos, justamente por causa daqueles aparelhos que eles usam hoje em dia, né? E aí vem o contexto histórico. Ela foi fundada, a ginástica artística foi fundada por esse cara aí que tem esse nome aí todo complicado, mas que como a gente é íntimo, a gente pode chamar ele de Jen. Simples e prático. Pra que dizer esse nome todinho? Jen, acabou-se. E aí, esse cara, ele foi responsável por criar a primeira escola de ginástica, lá em 1811, ó, muito tempo atrás. E ele é considerado o pai da ginástica porque ele criou alguns saltos e criou alguns aparelhos, né, como o cavalo com alças, as barras paralelas, trave de equilíbrio e barra fixa. A primeira escola de ginástica, né, já disse para vocês, que foi em 1811, e os primeiros Jogos Olímpicos que teve, que foi lá em Atenas, que Revoredo já falou disso para vocês, teve a ginástica já estava nos Jogos Olímpicos em 1896, na primeira edição.
Só que aí só tinha os homens competindo, né? Nessa época. As mulheres só começaram a competir lá em Amsterdã em 1928. Vejam aí que já tem uma questão bem crítica para a gente analisar, né? Por que que as mulheres não participavam? Qual o problema das mulheres participar? Né? A gente precisa refletir um pouco sobre o porquê que as mulheres eram excluídas. E aí elas tiveram que lutar para conseguir chegar lá. Eu vou dar uma paradinha agora nesse contexto histórico. A gente vai continuar na próxima aula, porque a gente precisa fazer um pouquinho de movimento, né? A gente está falando tanto de movimento, como é que a gente não vai se movimentar? Então se levante aí do seu lugar, que agora a gente vai fazer uma aulinha prática, beleza? Então, bora, afasta tudo, que vocês vão precisar de um pouquinho de espaço agora para poder se movimentar. Eu vou colocar meu passadorzinho aqui, para a gente poder ir com tudo, né não, Revo? Então, Bessa, já tô aqui, ó, preparado. Colocar minha máscara. O lençol tava ali, que eu tava enrolado, tava cansado, com sono aqui, ó. Um frio da gota em Recife. E agora a gente vai... Simbora? Ó, a gente fez um exercício semana passada e a gente vai fazer agora um parecido, só que pegando mais o lado da mobilidade e uma parte mais dinâmica, certo? Vamos lá, Revo? Vamos lá. Ó, a gente vai fazer parecido, vai lá com o braço lá em cima, e aí ao mesmo tempo a gente vai pro lado. Eu volto no centro. Sabe o que é massa, Helena? É porque aqui, ó, qualquer dia desse a gente vai fazer uma aula dessa nos bastidores. Vocês estão vendo aqui, tá todo mundo aqui fazendo também. A professora Bel, que vai entrar daqui a pouco. Já tá aquecendo para dar aula para vocês. Aqui. Ó, agora eu vou mais uma vez lá em cima e vou fazer um círculo lá na frente. Ó, venho pelo lado, vou lá na frente, volto pro outro lado e vou para cima. Certo? Abaixou o braço. E eu vou fazer, ó, uma mobilidadezinha para um lado, flexiono o joelho, ó, para o outro. Lembra que a gente falou do uso das articulações? Então vai usando ela aí, ó, para um lado e para o outro. Agora é mais joelho do que quadril, tá? Para dar uma mobilidadezinha. E voltou. Ó, no centro. Vou na ponta do pé e volto. Porque a gente vai fazer, daqui a pouco, algo que vai precisar. Será que dá para escutar os estralos lá? Lembra daquela bolsinha lá com líquido sinovial? Tá tudo aqui, ó, estralando. Aqui agora. Tá tudo estourando. Vai lá. Isso. Vamos mais uma. Vou segurar lá um pouquinho, só para me dar uma estabilidadezinha. Tá parecendo um saco bolha. Aquele... É, quase isso. Mas eu costumo dizer que é o choquito. Crocante. E desceu. Ó, semana passada a gente fez um exercício de equilíbrio, não foi, Revo? Foi. A gente pediu lá para vocês ficarem equilibrando e tal. Hoje é um desafio a mais para vocês fazerem, certo? Na ginástica, a gente tava falando de ginástica artística, tem muitos movimentos de giro. Então, para o giro, eu preciso de equilíbrio. Então, o desafio é... Quero ver, viu, Revo? Vamos ver. Aqui. Será que vai? Será que aqui vai? Ainda tem isso, viu? Ó, dica. Dependendo de como for o chão da sua casa, bota uma meia. Certo? Que aí vai facilitar para você fazer isso. Ó, a gente fez de equilíbrio. A gente vai fazer agora com um giro. Então, ó, eu coloco meu pé na frente. Vamos começar com a direita? Direita. Antes de girar, faz isso aqui, ó. Eu vou trazer minha perna esquerda pro joelho. Tá? Na altura do joelho, ó. O pé, pum, lá no joelho. Certo? Então, ó. Pum, foi. E aí a gente vai fazer um giro, que é isso aqui, ó. Vum. Trava um pouquinho aqui, mas dá, né? Dá. Ó. Eu vou, veja, eu tô aqui. Eu coloco meu pé direito na frente e vou girar. Olha aí. Esses movimentos que eles fazem na ginástica, né? Sempre tem uma finalização. Eles vão lá, faz o movimento e acaba em cima. Não é assim não, né, Revo? Como é? Que a gente fez semana passada? Aí é com o professor Alami, o senhor Miyagi, da geografia. Certo? Sustentabilidade. E lembra que o que a gente faz para a direita, a gente faz para a esquerda também. Aí complicou. E agora? Ó, vai lá, pé na frente, subiu Boa, e rodou. Olha aí, olha aí.
Ó, esse é um desafio para vocês fazerem. Então vocês podem praticar mais vezes aí, né? A gente trouxe um contexto histórico, trouxe uma parte teórica e trouxe uma prática para vocês também se movimentarem para desafiar vocês. Então, façam aí mais vezes. Depois desse ao vivo, a aula vai estar disponível no YouTube. Então vocês podem ver lá novamente. E uma coisa muito importante, interajam com a gente. Vão lá no YouTube depois, comentem o que vocês acharam da aula, comentem o que vocês querem mais, o que é que vocês estão achando. Comentem se conseguiram fazer, que é muito importante para a gente saber se vocês conseguiram fazer o desafio. Deem sugestões também, né, de aulas que vocês queriam ver aqui. Isso é extremamente importante pra gente, viu? Essa aula aqui, Helena, é feita pra você, né? Não pra você que tá aí assistindo do outro lado. Exatamente. A gente tem a nossa programação, né? A gente se programa tudo direitinho, mas a gente se programa pensando em vocês. Então, se vocês vão lá, dão feedback, dizem assim, ó, a gente queria ver isso aqui. E aí? Aí a gente vai lá, então, aí senta eu e Revo, ó, vamos organizar isso aqui para levar isso pro pessoal que eles estão querendo ver. Então, a gente vai se ajustando. E lembrando que eu acho que tá rolando alguma coisa assim parecido com os Jogos Olímpicos, né? Tá pra rolar na semana que vem. Exatamente. A gente vai começar na semana que vem a acompanhar os Jogos Paralímpicos, né? Então são os jogos, a Olimpíada para pessoas com deficiência. Então a gente vai estar trazendo na semana que vem conteúdo para vocês que falam sobre modalidades paralímpicas. E aí discutindo sobre condicionamento físico, como é que essa galera se prepara, quais são as modalidades, como é que funciona, tudo direitinho para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Porque tem que ter atualidade também, né? A gente traz contexto histórico lá antigo, mas a gente tem que falar da realidade de hoje em dia também, certo? Então, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui e agradecemos demais a participação de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado bastante, né? Lembrando, vão lá no canal do YouTube, Educa Recife, se inscrevam, comentem, vão lá ver os vídeos, tem os vídeos separados, cada turma tem o seu bloquinho lá de vídeos, né? De cada disciplina, então vão lá, acompanhem e nos vemos na próxima, certo? Muito obrigado e até mais.